Bem-vindo novamente ao canal do GPense, o grupo de pesquisas e ensino de ciências da UFRN Caicó. Aqui quem vos fala é professor Alessandro Façanha. Muito bem-vindo. Hoje nós temos como temática as competências científicas e a alfabetização em ciência, na perspectiva das habilidades e competências. Um projeto de inclusão, mas incluir onde e para que ou para quem. Quando a gente se faz essas perguntas, só para a gente referenciar o nosso local de fala, estamos falando de habilidades e competências que entraram no currículo nacional já há algum tempo. A final da década de 90 do século passado, já se começou a falar sobre habilidades, sobre competências, não só no ensino das ciências, mas de uma forma ampla na educação. E aí, quando a gente pega o advento da Base Nacional Comum Curricular, a gente vê que essas categorias elas estão presentes quando se fala lá sobre os objetivos de aprendizagem. E não distante da realidade da educação e da formação de professores, é muito comum a gente se deparar com algumas escolas, né, alguns modelos educacionais ou modelos curriculares que defendem um currículo baseado em competências, um currículo baseado nessa formação de habilidades. E aí cabem algumas reflexões, uma vez que tem várias concepções que tratam do tema. Hoje, nós vamos falar exclusivamente do mote levado ou trazido pelo PISA, né, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que, apesar de ser uma avaliação, ela traz uma matriz de referência conceitual, a partir da qual é realizada a elaboração, por exemplo, das provas e o ranqueamento naquilo que eles chamam de proficiência. Proficiência em ciências, em leitura e em matemática. Vamos fazer um recorte dentro da perspectiva da alfabetização científica, que é um conceito também trazido pelos referenciais desse programa, e discutir qual é, de fato, a intencionalidade, se é realmente uma proposta interessante para a perspectiva da formação e do ensino das ciências de maneira curricular. Até porque este dito PISA, ele já vem sendo vulgarizado, vamos assim dizer, na fala de vários agentes públicos, né? A gente tem apresentadores de televisão falando sobre o PISA, a gente tem políticos falando sobre o PISA, mas muitas vezes numa fala descontextualizada, desconectada, de interesses muito mais político-partidário do que, de fato, educacionais. E a discussão aqui ela é uma discussão pautada nas evidências científicas, uma discussão pautada no contexto da formação de professores de ciências e do processo de ensino-aprendizagem. Não vamos esgotar essa discussão hoje. Nas próximas transmissões, a gente vem falar sobre a formação dessas habilidades para o pensamento lógico, aí numa concepção histórico-cultural da teoria da atividade, mas, a princípio, a gente precisa debater conceitualmente de onde veio isso, o que é isso, para poder a gente aprofundar em termos didáticos posteriormente. Nesse sentido, o primeiro ponto que eu quero trazer para o nosso debate é um pouco dessa historização, né? Desse contexto de habilidades e de competências, de onde isso veio, por que veio, qual é a raiz intencional desse contexto. Se porventura a transmissão falhar um pouco, sobretudo o áudio, tenham paciência, porque a internet nesses dias está sendo bastante utilizada e nesse modelo da época pandêmica de educação e informação, a gente precisa ter um pouco de paciência com as transmissões. Essa apresentação é justamente nesse sentido inicial da gente fazer a discussão sobre o contexto das habilidades para a gente que ensina ciências. Então, quando a gente pega esse histórico, que eu chamei de breve histórico, porque tem um sentido só de contextualizar, eu me remeto à década de 90 do século XX, né, como eu tinha falado, onde no Brasil e no mundo imperava
uma tendência, vamos assim dizer, liberal da economia e uma tendência liberal no contexto da globalização. O mundo ele saía de uma disputa hegemônico-ideológica chamada de Guerra Fria, né, com interesses estadunidenses e interesses soviéticos no contexto geopolítico do mundo, e com a ruptura, né, do Muro de Berlim, com a queda do regime soviético da Cortina de Ferro, se veio um processo de novos ares, vamos assim dizer, que trouxeram para a cena da economia e para a cena da educação algumas necessidades que se consideravam urgentes. Nesse contexto, no início da década de 90 do século passado, na Europa, se começou a implementar uma nova visão curricular, chamada de DSECO, é o nosso próximo slide, não coincidentemente, onde se traz a iniciativa de um currículo baseado em competências. O promotor dessas ações, na atualidade, é justamente a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Esta OCDE, inclusive, já foi pauta do debate político nacional, né, com o atual governo querendo fazer um certo lobby junto ao governo dos Estados Unidos para inserir o Brasil nos países da OCDE, etc. Ainda não vingou, quem entrou foi a Argentina, mas a OCDE, basicamente, ela prima por um controle, vamos assim dizer, de instituições, de ordenamentos, dentre os quais a educação faz parte. E aí, a OCDE ela implementa essa ideia de um currículo por competências que, na prática, ele se vestiu, vamos assim dizer, de uma certa padronização, um padrão para ensinar no mundo. Veja que isso é ousado, né? Como é que eu vou, em realidades totalmente distintas, por exemplo, continentais como do Brasil, pegando a África também, outro continente diverso, a própria Europa, com uma série de países também muito distintos, e eu tento implementar isso dentro de um modelo. Isso, por si só, já é ousado, se não contraditório. E, no entanto, o mote era justamente a globalização. E aí eu me pergunto, né, eu faço essa pergunta para a gente começar as nossas questões. Seria a redescoberta da pólvora ou uma recolonização, né, pelas vias da educação? Uma vez que agora o percurso não são mais as caravelas, mas a trajetória é a mesma, né? É uma visão eurocêntrica do mundo, uma visão eurocêntrica do currículo, uma visão eurocêntrica do modelo de globalização necessário para esse cidadão mundial, vamos assim dizer. E aí o currículo por competências, ele atende, num primeiro momento, justamente essa inserção dos países no contexto da globalização, onde as fronteiras, num primeiro momento, foram colocadas como frágeis, como a inexistência de barreiras de fronteiras, o cidadão do mundo que poderia percorrer todo o globo de maneira indistinta. Hoje a história já não é mais essa, os grupos extremistas no mundo todo já pregam por um protecionismo maior, por uma xenofobia que, inclusive, é crime, mas, nesse contexto da educação, ainda vigora, nos discursos políticos, sobretudo, essa ideia das competências e de um currículo global, padronizado para esta nova realidade do capitalismo. Neste sentido, como o mote é o capitalismo, o conhecimento ele começa a transfigurar-se, vamos assim dizer, como sendo algo procedimental. E aí se elaboram estratégias de conhecimento conceitual, conhecimento atitudinal e conhecimento procedimental, o saber ser, o saber fazer. Algumas dessas concepções ainda num discurso muito publicitário, marqueteiro, blá, 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 mas com um mote paradigmático por trás, que é justamente a tentativa de padronização da educação. Isso numa visão, óbvio, mais crítica desse contexto. E aí o saber fazer, ele vira uma espécie de mantra, né, da educação, muitos educadores, vinculados inclusive a alguns institutos aqui no Brasil, como Ayrton Senna, Todos pela Educação, Itaú, enfim, alguns garotos propagandas de final de semana, com
programas de auditório, trazendo essas questões para a cabeça e para o debate da sociedade. E o saber fazer virou aquela espécie de mantra, como eu falo, o indivíduo tem que saber ser, tem que saber fazer. E o saber fazer, ele rima com um processo de formação para o mercado de trabalho. Esta é a grande questão. Quando se apregoa que o indivíduo precisa saber fazer, esse saber fazer ele está travestido de um discurso racionalista técnico, de um racionalismo técnico, de um processo de reprodução, de um processo de pasteurização do pensamento. E aí, as próprias definições da OCDE, pela via do The Second Project, né, que seria o currículo por competências, traz a competência bastante explícita e definida logo na sua página 4, aonde se coloca uma competência é mais do que apenas conhecimento e habilidades. Ela envolve a capacidade de atender a demandas complexas por meio da identificação e mobilização de recursos psicossociais em um contexto particular. Envolve uma série de palavras oratoriamente bonitas, semanticamente bem colocadas e fonicamente perfeitas para travestir-se de uma única questão e objetivo: formar o cidadão para o mercado de trabalho global. E o mercado de trabalho global, a gente não pode se descolar desse contexto, ele é um mercado hoje uberizado, padronizado, planificado e precarizado. Então, a mão de obra ela é precarizada sobre um prisma, sobre um paradigma, sobre um mantra do conhecimento procedimental. E o currículo por competências, portanto, ele passa a ser um paradigma normativo dessas políticas educacionais, não só no Brasil, na América do Sul, de uma forma geral, e na Europa. Ora, não significa dizer que o indivíduo não precisa saber fazer. Nós não podemos ter uma visão diametral das categorias, uma visão excludente, né? Não é porque se critica o modelo por competência, não é porque se critica o modelo do procedimento técnico racionalista que não seja importante o indivíduo saber fazer algo, né? Saber fazer significa operacionalizar um determinado conhecimento. E nas ciências, sobretudo. Porém, esta é uma visão onde a gente precisa ter muito presentemente na nossa realidade as categorias que estão por trás desse currículo. E, basicamente, são 3 categorias. Para você que está chegando agora, professor de educação básica, por exemplo, é nisto que se baseia a atual Base Nacional Comum Curricular, com outro formato, com uma outra linguagem, com uma outra versão, vamos assim dizer, mas sob a chancela da OCDE, sob a chancela do capitalismo globalizado. E aí chama atenção para essa primeira categoria, do to be able to, né, que seria no nosso português seridoense aí para o pessoal de Caicó, o ser capaz de, né, a capacidade enquanto sinônimo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de manufaturamento da coisa, no sentido de usar ferramentas para as questões da informação a partir da linguagem, símbolos, textos, conhecimento e tecnologias. Então, veja que é usar no sentido do procedimento. Aí, além disso, se traveste uma categoria com uma habilidade socioemocional, que seria a capacidade de interagir com pessoas, grupos, cooperar, trabalhar em equipe, resolver conflito, etc. E a categoria do empreendedorismo pessoal, que eu caricaturalmente chamo de o coaching ou auto-coaching, né, da educação, que seria a capacidade de agir de modo autônomo, responsável, compreensivo, interesses, limites, ou seja, em outras palavras, é uma linguagem empresarial aplicada à educação. É uma linguagem organicamente fabril, ou seja, de fábrica, de modelo pasteurizado no currículo, onde o indivíduo ele precisa mediar conflitos, ele precisa se autogerir e ele precisa apertar o parafuso. Basicamente é isso, travestido de uma linguagem um pouco mais sofisticada.
O que não significa, novamente, dizer que não seja importante para o desenvolvimento integral o indivíduo aprimorar-se enquanto sujeito dessas habilidades de controle, de sociedade, de convívio. Não significa excluí-las, mas não pode estar imbuídas a um projeto intrinsecamente relacionado ao modelo geoeconômico do mundo, onde existem periferias e as grandes metrópoles, certo? Nesse aspecto, o pano de fundo desse modelo é avanço das megas corporações de dados. E aqui eu pego o pensamento do professor Yuval Harari, eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas o professor Yuval, autor do Sapiens, autor do Homo Deus, né? Ele coloca que hoje a grande descoberta é, de fato, os dados. Quem tem o controle dos dados tem o controle do mundo. E aí, quando a gente fala o controle dos dados, imagine todas as plataformas de inteligência artificial e as plataformas de serviço serviço de informação. Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, por aí vai. Esses setores empresariais, eles viram que eu tenho um grande mercado consumidor e esse mercado consumidor ele precisa estar preparado para consumir aquilo que eu tenho para oferecer. E para eu entender esse modelo psicológico desse indivíduo, por exemplo, esse modelo psíquico, eu controlo esses dados a partir das minhas corporações. Sobre um argumento do fim das fronteiras, da ideia de uma cidadania planetária mundial e diluindo, obviamente, as crises do capital nesse contexto. E aí a gente tem, por exemplo, o que aconteceu. Eu sei que a letra está um pouco pequena, a imagem está um pouco pequena, mas é uma tentativa de adaptação disso na linguagem aqui do YouTube, e aí fica um pouco mais complicado, mas eu vou, à medida do possível, enfim, fazendo aqui, apertando a tecla SAP e informando a vocês, e lembrando que a gente já debateu também isso em outros canais, né, em outros momentos. Então, assim, a gente tem aqui dois cidadãos, né, de rua, lendo um jornal, onde ele lê aqui, a crise na Grécia. E aí o outro olha para ele e fala, rapaz, eu já vivenciei essa crise aqui no Brasil também, a fome, o desemprego, a exploração do trabalho, a precarização da mão de obra. Ora, então a Grécia, o Brasil, a Itália, a França e Caicó, elas estão numa simbiose a partir dessa lógica de diluição das fronteiras, né? E, obviamente, sob interesse das grandes corporações, principalmente as corporações que detêm hoje o controle desses dados, o controle da política de acesso à informação. E, nesse sentido, se coloca no contexto da educação o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA. Esse PISA ele é objeto de fetiche, vamos assim dizer, de uma série de políticas de governo. Entra governo e sai governo, se fala do PISA, que o estudante da Ásia, o estudante da China tem notas melhores que o do Brasil, que o estudante da Finlândia tem melhores notas que o do Brasil, sem levar em consideração que a Finlândia cabe dentro do Rio Grande do Norte, se a gente for falar em comparação com o Brasil, que a China tem uma política extremamente rígida de controle do cidadão e de disciplinamento quase ditatorial das ações não democráticas. Sem levar em consideração, pegando o Bourdieu, o capital cultural, a formação desse sujeito na sociedade chinesa, na sociedade finlandesa, na sociedade espanhola. Por isso é importante a gente prestar atenção nesses dados do PISA e fazer essas comparações, né? O que acontece na política educacional e no currículo francês, que de repente o coloca mais próximo do alto índice, né, de proficiência, da qualidade posta pelo PISA e que no Brasil não tem, né? Será que é somente uma culpabilização do processo de ensino-aprendizagem, uma culpabilização do professor que não adequou o seu plano de ensino à base nacional comum curricular? Ou é um modelo que envolve uma série de variáveis, dentre as quais a variável econômica e a educação, ou seja, uma formatação desse sujeito para o mercado? E, além disso, um projeto liberal de educação, ou neoliberal, né, na América do Sul, que visa justamente isso, a redução do Estado
e, portanto, a distinção de oportunidades aos sujeitos, uma vez que numa escola privada, hoje, em tempos de pandemia, o sujeito tem aula, por exemplo, de 7 da manhã às 16 horas da tarde, com 2 línguas, inglês e espanhol, com raciocínio lógico, com materiais formatados em plataformas em tempo real e banda larga. E, enquanto isso, você tem a realidade da escola pública, principalmente, de periferia, onde o sujeito não tem sequer acesso às redes de internet. E vocês estão vivenciando isso nesse momento pandêmico, vamos assim dizer. Então, é muito interessante a gente falar de competências, é muito interessante falar do saber fazer, quando a gente parte de uma condição não isonômica de educação, de uma condição não equitativa de acesso, de oportunidade. Então, eu não posso simplesmente comparar em termos absolutos o estudante brasileiro com o estudante chinês, finlandês ou italiano. Há várias percepções que estão escondidas por trás desses números. E quando a gente faz o simples ranqueamento e diz, no contexto da alfabetização científica, o estudante brasileiro ocupa hoje a 56ª posição de 65 possíveis. Isso, em termos absolutos, não me diz nada, a não ser demonstrar fatidicamente um discurso de decadência do modelo educacional na visão, vamos assim dizer, oportunista de algumas figuras públicas, que querem empurrar goela abaixo o modelo de formatação do material didático, que querem empurrar de goela abaixo a formatação do livro, e que querem ganhar muito dinheiro com isso, e eu falo, por exemplo, da Fundação Lehman, do Todos pela Educação. É isso que está por trás, são esses debates de bastidores que nós não conseguimos muitas vezes enxergar, que fazem parte dessa coxa de retalhos que envolve competências, habilidade, PISA, proficiência e qualidade na educação, qualidade aqui entre aspas. Ora, mas não significa, portanto, que devemos excluir isto também. Os discursos não devem ser excludentes, devem ser racionais. E aí você pode me perguntar, então, professor, qual a vantagem, ou qual o parâmetro, ou qual a herança que o PISA e o currículo de habilidades e competências pode trazer para mim? Professor em formação, professor que já estou atuando no magistério, professor que dá aula de ciências, por exemplo. Ora, eu diria que o PISA, e quando eu falo PISA, é tentando referenciar numa única palavra todo esse modelo de habilidades e competências. Eu entendo que ele é muito interessante para a gente discutir, por exemplo, a perspectiva da educação de ciências num plano do letramento científico, né? Alguns chamam de alfabetização, outros chamam de letramento, enfim, não há um consenso sobre o termo, mas há um consenso sobre o seu significado, que seria você empreender em sala de aula ações didático-pedagógicas e na estrutura do modelo educacional, atividades vigentes de currículo e de ensino que possam proporcionar a esse sujeito interagir no meio ambiente utilizando o raciocínio e o pensamento das ciências. E, nesse aspecto, as competências e habilidades cognitivas, dentre as quais habilidades de identificar, classificar, definir, identificar, descrever, todas essas habilidades que compõem o pensamento lógico, e a gente vai tratar disso em outros momentos, é que deveriam ser o carro-chefe para se pensar o currículo, a estratégia didática a ser implementada. E aí, nessa perspectiva, se pensar múltiplas propostas metodológicas e a epistemologia da ciência nesse aspecto, que foi, inclusive, a discussão do nosso encontro passado com o professor Buniek, lá da UFPI. É a gente compreender o que está por trás do aprender e como essas relações cognitivas e linguísticas elas se consorciam no aprendizado das ciências, por exemplo, não só das ciências, mas aqui a gente está tratando especificamente desta temática. Então, nesse aspecto, o letramento científico ele é importante e ele é trazido nesta perspectiva do currículo das competências. Não meramente como um saber fazer, mas como um artifício da formação do pensamento crítico, do pensamento científico. Aí, a gente pode compreender, por exemplo, eu sei que está pequeno para alguns, mas eu vou pedir a permissão para ler, que o conceito de alfabetização científica ele abre essa possibilidade de discussão para a formação dos conceitos. O que é um conceito?
Seria a primeira pergunta. O que é um conceito na perspectiva da alfabetização? Uma vez que essa alfabetização ela é a capacidade de se envolver com as questões relacionadas à ciência no sentido de explicar fenômenos científicos, avaliar e planejar as avaliações, as investigações científicas e interpretar esses dados cientificamente. Então, em outras palavras, é um processo de inserção do sujeito na sociedade com a possibilidade de compreender de fato o que está acontecendo ao redor quando envolve o conceito científico, o pensamento científico. Em outras palavras, observar qual é a relação de causa e efeito de um fenômeno, observar não na perspectiva empírica do processo, indutiva, mas na perspectiva hipotético-dedutiva, por exemplo, na perspectiva inferencial do pensamento. É esta a grande questão que o PISA e o currículo das habilidades traz, no entanto, sem discutir como. E é até uma contradição, porque, veja bem, se discute a importância de um saber fazer, mas não se mostra como fazer. O currículo das competências não mostra isso. Se diz que é importante saber ser, saber fazer, mas não se diz o que é ser e o que eu devo, de fato, fazer para saber fazer. É até um trava-língua, mas é isto que está embutido. Logo, esta concepção de ciência, enquanto promotor de cidadania, é um mote para as nossas futuras discussões. Mas aí vejamos, eu preciso ter um aparato técnico, científico e metodológico que me possibilite esta empreitada didática. E é nesse aspecto que eu trago, por exemplo, este debate. Então, professor, meu querido aluno, o que são essas habilidades cognitivas para se aprender ciência? Como eu vou fazer esse diagnóstico? Afinal, eu trabalho na periferia de Caicó, eu trabalho na periferia de São Fernando, eu trabalho em escolas sem estrutura, sem laboratório, eu trabalho em escolas sem internet, eu trabalho em escola, professor, sem banheiro. E eu compreendo que todas essas variáveis estão relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem e de formação de professores, e que o currículo não dá conta quando ele se coloca como uma competência que o aluno precisa saber fazer e que eu delego, por exemplo, ao Anacleon, que eu delego, por exemplo, à Bárbara, que eu delego, por exemplo, à Esther, que eu delego, por exemplo, ao Olisson. E aí eu coloco a responsabilidade deles. E coloco a diretriz e o parâmetro como se fosse suficiente para fazer acontecer, utilizando a mesma terminologia. E esqueço que este processo ele é um processo eminentemente didático. E eu preciso incorporar saberes de formação que me proporcionem esta profissionalidade. E aí eu coloco como nosso mote, a partir de agora, e nas cenas dos próximos capítulos, a discussão do que é uma habilidade na perspectiva psíquica, o que é uma habilidade enquanto desenvolvimento mental, o que é uma habilidade enquanto prerrogativa cognitiva para saber ensinar e para saber aprender. É isso que a gente precisa, saber ensinar e saber aprender. Saber fazer é uma consequência do aprender e do ensinar, que não são, inclusive, planos opostos. Se concentram enquanto um par dialético que só faz sentido ensino com aprendizado e vice-versa. Uma categoria não se sustenta sem a outra. E, nesse aspecto, a gente pensar o que é principal e nuclear nessa discussão. Essas habilidades elas se relacionam com a formação do pensamento crítico e, portanto, com a aprendizagem crítica das ciências. Seria, por exemplo, eu, a partir das evidências científicas, decidir se vou ou não tomar cloroquina, mesmo sabendo que não tem nenhuma eficiência cientificamente comprovada. É nessa perspectiva que eu quero o sujeito alfabetizado cientificamente. É sabendo decidir, por exemplo,
se ele vai empregar toda a grana que ele tem para plantar tomate ou feijão, baseado numa perspectiva prognóstica de um profeta da chuva, que, com todo respeito, tem o saber popular e o conhecimento popular como diretriz, mas que não tem na sua metodologia, por exemplo, estratégias suficientes para eu acreditar validade, confiabilidade e aplicabilidade ao que ele está me dizendo em termos probabilísticos, em termos estatísticos, em termos de saber, agora sim, atuar. É nessa perspectiva que as habilidades e competências elas devem estar inseridas na minha prática pedagógica. E, por isso, a partir de agora, a gente inaugura uma nova etapa da nossa formação em educação científica. Nós vamos lidar, a partir dos próximos capítulos, inclusive nesse canal do GPense, com o que são as habilidades para a formação do pensamento lógico, o que é identificar, o que é classificar, o que é conceituar, o que é definir, o que é um conceito, como elaborar uma aula a partir de um conceito, como formatar um modelo de um sistema didático que promova o indivíduo a saber identificar. É isto que a gente vai se propor. O pano de fundo será a teoria da atividade e a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos de Galperi, que é um desdobramento da teoria vygotskiana da internalização. É assim que a gente inicia, portanto, a nossa discussão nesse aspecto. Mas que eu não poderia simplesmente trazer o que é uma habilidade na perspectiva da formação do pensamento, sem a gente primeiro fazer uma discussão desse termo habilidade no currículo nacional, que vem com essa perspectiva neoliberal de educação, mas que a gente pode travestir, a gente pode transgredir e a gente pode adaptar uma linguagem que realmente possa favorecer a aprendizagem desse nosso aluno. Observando o que vocês colocam pelo chat, né, de dúvidas, eu não estou vendo aqui nenhuma dúvida, exceto o fato de vocês conversarem entre si, que é importante para o nosso crescimento social, sobretudo enquanto professor, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão a esclarecer sobre essas questões, usem os fóruns do nosso modelo de aula no sistema, certo? E a gente está às ordens para tirar as dúvidas. Lembrando agora que o Alisson entra aqui perguntando da difícil comparação do Brasil com países do tamanho do Rio Grande do Norte, por exemplo. Mas e países próximos, de extensão territorial, como os Estados Unidos, a Rússia e a Índia? Boa pergunta, Alisson. Excelente a sua visão, inclusive geográfica, dessas questões. Se a gente pegar, por exemplo, o modelo norte-americano, que em tese tem parâmetros qualitativos parecidos com o da Ásia, mas menores, em termos de números, né, em termos quantitativos, a gente observa que a estratégia norte-americana de educação ela é diferente no que diz respeito, por exemplo, à brasileira, em relação, por exemplo, à estrutura, né, entre público e privado. O acesso, portanto, é diferente e eles se adequam a esse contexto, porém com uma infraestrutura deveras maior que a nossa. Seria uma das características, por exemplo, dessa educação estadunidense. Quando eu pego no leste europeu, e aí você coloca a Rússia, e na Ásia, a China, que são, em termos, vamos assim dizer, de tamanho, né, e demográfico, a China nem tanto, que a China supera os outros, mas são parecidos, a gente vê o quê? Um forte controle do Estado, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, há uma iniciativa privada mais pujante, porém, também com financiamentos. E, nas políticas asiáticas e do leste europeu, o contrário, um forte papel do Estado com o disciplinamento. A ponto de que
essas estratégias, elas são interessantes, pegando, por exemplo, a China como referência, para dar uma resposta numérica. Para dar uma resposta numérica. Porém, não podemos não perceber também a exclusão gerada nesse contexto. Uma vez que o mercado de trabalho chinês, duramente controlado pelo Estado, com uma política, vamos assim dizer, comunista de mercado, né, até uma contradição, mas aonde não tem espaço para todo mundo. Então, a gente vê também uma crescente precarização da mão de obra. Quando a gente pega, agora sim, países fora desse eixo e de extrema... eu queria usar um termo da saúde, né? Extrema equilíbrio, ou saúde financeira, não encontrei um melhor, que seria o quê? Suíça, Finlândia, Holanda. Quando a gente pega esses países, aí a gente já começa a perceber que o fundamental é, de fato, investimento. Agora, aqui no Brasil, o que ocorre é se investe relativamente um bom vulto de dinheiro, porém sem um controle da qualidade. Eu acho que essa é uma das questões a se pensar. E segundo, a desigualdade do investimento. Porque quando a gente pega, por exemplo, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Ceará, eles têm uma tendência a um investimento mais equalizado do que se a gente for, por exemplo, para Teresina, se a gente for para o Maranhão, se a gente for para o próprio RN, de modo que a gente pode entender, o Alisson e demais ouvintes, né, que há uma pulverização dessa... Só um minuto que a garganta falhou. Há uma pulverização desse investimento. E acaba que lá na base... Deixa eu tomar um café. Lá na base o dinheiro não chega com tanta eficiência, o que mostra, por exemplo, nos nossos censos escolares, uma grande disparidade, onde você tem escolas, inclusive, que não têm investimento infraestrutural necessário para a implantação de práticas pedagógicas, e aí como eu falei no decorrer da transmissão, aonde as questões se intersecionam, as questões de oportunidade, as questões de formação e de infraestrutura. Então, eu entendo, tentando sintetizar a resposta, que o que difere esses países do Brasil, por exemplo, além do forte controle estatal, pegando China e pegando a Rússia, seria a isonomia do investimento sem gerar grandes desigualdades dentro do próprio sistema. Eu acho que essa é a questão. Agora, aqui no Brasil, a gente teria que fazer essa discussão à luz da municipalização da educação básica. Se a gente for pegar, por exemplo, a educação infantil, educação no ensino fundamental, a gente sabe que aqui a estrutura é municipalizada. Nesses outros países, há uma centralidade das ações diferente aqui do Brasil. O governo federal, por exemplo, ele abarca no Brasil, politicamente falando, muito mais o olhar sobre a educação federal universitária, né, de formação superior, e os estados na formação do ensino médio. Nesses outros países não tem essa distinção política no sentido administrativo da coisa. Seria uma das referências que eu acho que a gente precisa pensar por elas. Aí a Rafaela coloca aqui também uma questão importante, que é, ao se comparar esses países também, essas estruturas curriculares, eu preciso levar em consideração a cultura, sem sombra de dúvida. A educação, ela é uma ação humana e situada histórica e culturalmente em uma sociedade, em um cenário. Não levar em consideração essas premissas é a gente amputar o caráter histórico e social da educação, óbvio. E, nesse sentido, a gente também precisa colocar na balança que, historicamente e culturalmente, nós somos um povo refém
de determinadas demandas públicas e pouco participativo na elaboração dessas questões, que é, coincidentemente, o que eu estava conversando na discussão sobre a educação ambiental, para vocês verem como as coisas se intersecionam. Nós temos um povo que se comporta como público. Um povo que se comporta como público é como um povo que se comporta apenas como um mero espectador e que, além de não participar efetivamente, não cobra de maneira adequada. Seria mais ou menos isso. Muitos utilizam do argumento que, como as universidades da China são pagas, deveria acontecer o mesmo no Brasil. Entretanto, não se leva em consideração as políticas públicas distintas e o contexto é a reivindicação não, é a contribuição da Micarla. Micarla, de fato, aqui no Brasil, e a Maria Luísa coloca, e os países que não estão na OCDE, não existe essa questão de qualidade na educação? Sim, Maria Luísa e Micarla, tentando responder as duas numa mesma tomada, né? Quando a gente coloca a OCDE como referência, é porque os países que compõem a OCDE, eles têm, vamos assim dizer, uma estrutura padrão de execução e de controle daquilo que é feito. No Brasil, querendo estar na OCDE, seria para fazer parte deste modelo. Qualidade e educação não é uma mera correlação, vamos assim dizer, de acesso, matrícula e nota. Não é só isso. Até porque a gente precisa pegar a qualidade de educação e correlacionar com uma questão, no meu entendimento, básica, que é de cidadania. Se a gente se educa para a cidadania, se a gente se educa para desenvolver o cidadão, não faz sentido mensurar essa qualidade, por exemplo, pelo posto de trabalho que o indivíduo vai ocupar ou por quanto ele vai ganhar no final do mês. São coisas que não estão no mesmo patamar. No entanto, no Brasil, existe um discurso caricatural, alegórico e ideologicamente construído de que a educação é uma forma de ascensão social e que, portanto, os pais colocam os filhos na escola para que eles se eduquem para terem salários maiores. E essa não é a função da escola e, portanto, não seria o parâmetro para medir sua qualidade. Ora, quando a gente pega, então, o modelo chinês, que foi o que a Micarla falou, e o nosso modelo, em termos de investimento, por exemplo, aqui no Brasil, sobretudo a partir do Fundeb, né, se vem dinheiro público para se investir, inclusive abrindo um parênteses, Fundeb prestes a se acabar, agora, né, e não entrou na pauta ainda da discussão política, mas quando a gente pega esse investimento, vamos assim dizer, no Brasil, ele é um investimento que ele não tem um parâmetro interessante, e aqui a gente até vai, em tese, né, fugir um pouco não é nem fugir, é entrar em outros temas. Existe um conceito chamado CAC, Conceito de Avaliação Qualidade, Aluno Qualidade. O CAC foi um conceito elaborado pelo professor Marcelino, lá da Unicamp, que ele prevê o seguinte: se a gente tem, por exemplo, R$1.000 e eu quero distribuir para 10 escolas, seria muito simples eu dividir 1.000 por 10. E aí cada um ficar com a sua fatia igual. Isso seria o simples, mas não é o lógico, do ponto de vista dos insumos. E aí o que o professor Marcelino diz? Que é mais ou menos como a China faz na educação básica. Se tenta equalizar os insumos das escolas. Em outras palavras, se eu tenho uma escola de Caicó que está muito diferente de uma escola de São Paulo, capital, todas na esfera pública, certo? Em termos, por exemplo, de acesso à internet, de qualidade do livro didático, de saneamento, banheiro na escola, por exemplo, laboratório de ensino, laboratório de informática, etc., etc., essas escolas não podem receber o mesmo insumo. E esse insumo no Brasil é dividido per capita. Depende do número de alunos, depende da participação do município, etc. E não leva em consideração a necessidade de uma equalização. Então, para mim, reiterando o que eu tinha falado anteriormente, esse talvez seja o principal problema. Nós temos uma distribuição desigual e que
amplia a desigualdade ao longo do tempo. E aí, às vezes, você pensa em aumentar o dinheiro, porque tem alguns defensores da educação que falam assim, vamos colocar 10% do PIB na educação. Você pode colocar 30% do PIB, 40% do PIB. Se não mudar a forma de ver o problema e de entender que eu preciso equalizar essas distorções, vamos assim dizer, o problema ele vai se perpetuar ao longo do tempo com o mesmo nível de desigualdade. E isso se reflete, por exemplo, quando a gente pega um exame como desse do PISA, que é um exame feito por amostragem, né? Não é um exame censitário, ou seja, nem todos os alunos fazem. Então, é nesse aspecto. E em relação à universidade, se ela deve ser paga ou não, a gente não está aqui discutindo, só para pontuar, ensino superior, né? A gente está discutindo a educação básica. Então, assim, essa visão de competências de habilidades, por exemplo, do PISA não se aplica nesse contexto, por exemplo. Mas não gosto de não pensar nas questões que são colocadas, né? Se a gente pensar o ensino superior, a grande questão do ensino superior é que ele também precisa dar uma resposta, aí sim, ao mercado. Porque uma vez que você entra no ensino superior, diferente da educação básica, que é para formar um indivíduo, o ensino superior é para lhe garantir a formação em uma área do conhecimento, que vai lhe proporcionar, portanto, a inserção em uma área de trabalho. Aí, mais uma vez dizendo, não é mais o discurso e o debate de habilidades e competências, é uma outra questão. E se a gente fosse pensar a viabilidade da educação pública superior no Brasil como sendo paga, que é o que alguns defendem, num primeiro momento, talvez, ela possa ser a maior deflagração de exclusão social, porque a gente sabe que os indivíduos não vão poder pagar uma universidade. E levando em consideração também que, se a gente for pegar o investimento público por aluno da educação, aí sim o debate talvez vale a pena, mas são cenas de outros capítulos. Se a gente pegar o investimento público em alunos do ensino superior e em alunos da educação básica, aí sim é um debate interessante, porque a gente investe hoje muito mais no aluno do ensino superior do que um aluno de educação básica. Infelizmente, no Brasil, se a gente for ter esse debate, vai acabar tirando dinheiro do ensino superior para diluir na educação básica, o que também não contribui para o problema, para resolver o problema. Enfim, é isto. A gente já está com 47 minutos e a ideia dessas aulas é que elas fiquem mais sintetizadas, mas não é problema, a gente precisa de fato discutir, de fato debater, e aí eu acho que a gente pode criar uma estratégia de fazer isso pela via dos fóruns lá no sistema da própria UFRN, perfeito? O Alisson faz uma outra consideração, muito se fala de uma educação para a formação do cidadão crítico no Brasil, porém países voltados para o mercado de trabalho, como a China e Singapura, apresentam resultados melhores. Qual a explicação? A gente não deve, Wallace, e vou finalizar nessa pergunta do Wallace, a gente não deve, Wallace, fazer essa exclusão, como se a formação do cidadão crítico fosse antagônica aos resultados que o mercado de trabalho precisa. Não é essa a questão. Em relação à China, eu volto a dizer, o que há de especial no modelo chinês de educação, se é que a gente pode chamar de especial, é um denso controle estatal. E aí esse denso controle estatal, ele é também excludente, assim como o brasileiro. O problema é que quando a gente vai avaliar a qualidade, vamos assim dizer, Wallace, a gente não avalia a qualidade censitária do sistema. A gente avalia pessoas dentro desse modelo. E que no governo chinês, eu não sei nem como são os critérios para eleger quem vai fazer essa prova, por exemplo. Então, assim, há questões que, fora do pacto democrático, da informação e da comunicação, fica difícil a gente colocar no mesmo padrão. Agora, quando a gente pede para vocês compararem, é justamente para a gente ter um panorama dessas realidades, de controle do Estado, de fomento de iniciativa privada, de formação e de equilíbrio das situações. Agora,
Não significa dizer também que esse cidadão chinês não é crítico. Baseado em que pressuposto eu posso dizer que esse cidadão chinês que sai da escola chinesa não é crítico? Pelo contrário, em tese, se ele tem os melhores resultados num processo desse do PISA, por exemplo, mesmo o PISA tendo todas as críticas que a gente fez, em tese ele tem uma formação adequada. Então, assim, a gente não pode pensar as coisas em antíteses, uma coisa excluindo a outra. Agora, no Brasil, eu acho que a gente está longe de formar para o básico, quanto mais para o crítico. Porque quando a gente fala de pensamento crítico, por exemplo, Wallace, o mercado de trabalho deveria primar por um cidadão que pensa criticamente. Mas pensar criticamente envolve o quê? Atuar com critério de validação, critério de confiabilidade e formulação de conclusões válidas para a resolução de problemas. Isso seria, em síntese, o que é pensar criticamente. E acho que a educação básica brasileira, nos locais de menor desenvolvimento social, estão longe de contribuírem com esta premissa. Então, para finalizar, eu acho, e aqui é uma opinião, obviamente, pautada nas evidências dos estudos que a gente coloca, que no Brasil há uma nítida correlação, aí sim, de desenvolvimento social e qualidade duvidosa. Essa é a questão, talvez, a se pensar no que tange, por exemplo, as habilidades e competências para o ensino, não só das ciências, mas a gente vai tratar, no caso das ciências em si. Então, acompanhe as nossas próximas aulas, que a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento das habilidades do pensamento lógico. Ok? Então, foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.